Pessoal Beleza. que ainda não me entregou assim uma, uma parte mais avançada do desenho, né? A Marília tinha mandado um rascunho, a Regiane me mandou um rascunho, a Pietra já está com o trabalho dela bem avançado, o Marconi também. É isso que eu ia comentar, né? Que eu ia comentar sobre o meu desenho que eu não mandei. Não, mas você está no outro patamar aí, você tá, né? Você não tem um prazo, não tá tão, não tem uma preocupação tão grande quanto a isso, assim, né? Uhum. Mas o pessoal que já está, que ainda não mandou, como é que vocês estão, Marília, Rejane, a Vamos coisa mutar aqui. do desenho, que pé que vocês estão? Marília, você está aí? Tô aqui. Eu tô no mesmo lugar ainda, naquele rascunho que eu te mandei. Uhum. Não avançar ainda não. Tô Mas pensando ele, se eu faço ele todo preto e o desenho branco, uhum, ou branco mesmo, e no final o quadro vai ficando preto. Tô nessas coisas ainda para decidir. tá decidindo e tal. Rejane, como é que você está, assim, de planejamento? Porque, Tô, pode falar. tô com aquele. Tô fazendo, né? Eu tava pensando também realmente fazer preto e branco. Fazer só com. Seguir aí a ideia de Marconi. Uhum, Fazer com a caneta Bic, eu acho melhor. perfeito. Acho que vai ficar legal. Eu ia É, usar, aliás, eu ia usar nanquim e aquarela, mas eu acho que o nanquim fica muito clarinho, sabe? Na verdade, o nanquim que eu tenho é o 01 e 03, mas eu acho que fica hum, clarinho. Eu acho que com a bic vai ficar melhor os traços, sabe? Eu acho. faz uns testes, Eu vou assim, fazer um teste, isso é. Vou fazer uns testes para ver. Mas estou fazendo aqui, está caminhando. perfeito. Aí entrega dia 28, né? Sim, é que eu estou comentando, porque seria bem interessante me mostrar o processo, né? Caso eu perceba alguma coisa que eu possa comentar enquanto a coisa ainda está desenrolando, acho válido, né? Porque realmente a entrega assim, final é o dia 28, então a gente tem, contando com hoje, a gente tem 3 encontros, né? E são 3 encontros que a gente ainda pode desenvolver bastante conteúdo, mas a partir aí do trabalho de vocês. Lógico, tem pessoal que está me mostrando o processo e hoje a ideia é a gente começar com esses trabalhos, né, e atendendo também as dúvidas das pessoas. Né? Boa noite, Brenda, boa noite, Tamires, que chegaram aí agora. Vou começar, já, tudo bom? Vou começar agora, para a gente não atrasar, então, com esses trabalhos aí, para eu poder comentar algumas questões que eu acho que vão ser úteis para todos, né? Para todo mundo. Então, eu vou pegar aqui. Inclusive, só de curiosidade, eu tinha tido uma ideia legal esses dias sobre. Ia ser tipo um personagem, ele ia tá falando e tá mostrando uma coisa. Ele ia falar, nossa, olha essas cores aqui que legais, tá vendo esse ponto aqui? Aí apareceu outro personagem assim, tipo, um figurante, ia falar pra ele assim, baixinho no ouvido, e ele fala, o quê? Esse quadrinho é preto e branco? Não. Interessante, interessante. Massa, manda para a gente aqui para a gente poder comentar É, também, porque é eu tenho que bem legal. eu tenho que terminar de esboçar essa ideia. Sim. Boa noite, pessoal que chegou aí. Estou começando agora, né? Vou trazer para vocês, para a gente, né, poder olhar o processo aí dos trabalhos que vocês estão me mandando e tentar atender aí as dúvidas que vocês mesmos, né, me colocaram, assim. Então, a gente está observando aqui a página da Tamires, né, a gente já tinha visto lá o rascunho, e aqui ela já desenvolveu mais, né, já está mais avançado aqui o trabalho. Então, a gente percebe que se manteve aquela estrutura dos 6 quadros, o desenho do coração que vai estar na frente, assim, em primeiro plano, os balões aqui de fala, né, que vão
que a partir do texto assim, a gente vai entender bem aí a história. E aí, algumas questões que que a Tamires tinha, inclusive, colocado, deixa eu ver onde que eu anotei isso, para não perder. Ah, aqui. Então, uma das questões é a seguinte, né? Mas eu não sei se eles vão ficar onde eu coloquei, que é a questão dos textos. Então, ela falou que já tinha colocado aí os balões de texto, mas não estava muito certa se eles ficariam exatamente aonde estão agora, né? E aí, deixa eu apagar uma camada aqui, que isso aqui não tem a ver ainda. Então, vamos olhar para essa página aqui e entender ou perceber a questão do espaço que a gente tem para as imagens, né? Que as imagens, elas vão ficar dentro desses quadros, né? Desses quadros que estão aqui. Então, esses espaços aqui vão ser ocupados pelas imagens, né? Então, a gente já percebe esses limites, né? Onde há essa sobreposição aqui do texto. Então, não é necessariamente um problema, mas, como eu já tinha dito em alguma das aulas, a gente vai ter essa disputa por atenção, né? O que a gente estiver vendo ali vai ser... onde a gente focar é que vai ter a atenção daquele momento. Então, se tem muito texto em cima do balão, em cima do quadro, esse balão ele vai disputar essa atenção de uma maneira mais forte, tá? Então, é preciso ter um cuidado assim para que haja um equilíbrio entre esses elementos que têm significado, né? Então, o texto tem um significado, o desenho vai ter um significado também. Então, uma vez que tem bastante texto, talvez não seria a melhor opção os quadros terem muita informação visual. Eu acho que isso é uma coisa que a própria Tamiri já tinha chamado a atenção, né? Então, nessa parte dos quadros, né? Então, os outros 6 quadros, ainda não sei como colocar eles em imagem. Como não tem muito espaço, não pense em fazer algo muito elaborado, né? Exatamente, apenas sugestivo. Mas que possam dialogar com o texto em si escrito. É mais ou menos isso que eu estava falando. Mas, e aí eu vou dar a minha opinião, que pode ser seguida ou não, é uma coisa que vai depender do quanto que isso favorece a sua ideia, né, a sua proposta. Mas eu senti falta, não é que senti falta, é porque a gente não tem aqui uma ideia de personagem, né, porque os desenhos ainda não estão definidos e tal, e é uma coisa que ajuda, né, que faz com que a gente consiga observar uma história, né, uma narrativa, de uma maneira assim bem fácil, é a existência de personagem. O personagem ele é desenvolvido muitas vezes justamente para isso, para ser esse elemento que vai dar corpo, dar cara e ter voz dentro da nossa ideia ali, daquilo que a gente quer falar, né? Então, vamos olhar aqui para o texto, antes de mais nada, né? Então, a gente tem aqui, o caminho é sempre mais gostoso que a chegada, mas voltar para casa é maravilhoso depois de uma longa viagem. Então, a gente tem essa ideia que está muito evidente, dá para a gente entender, mas quando a gente pensa em ilustrar, eu diria que a gente deveria tentar fazer o uso do personagem para ilustrar isso,
né? Para ser essa coisa que vai sentir ou viver isso que está sendo apresentado aqui. Então, essa é a minha proposta para essa história, para essa narrativa aqui, que de alguma forma se coloque, né, coloque dentro dessa história um personagem, assim, que aqui nesse quadro está meio que representado por uma figura, né, humana e tal, mas que pode ser um objeto também, né? Então aqui a gente tem no texto a gente tem o elemento da chave como um elemento importante, que pode ser esse elemento que de repente pode dar um pouco mais de caracterização aí pro texto, né? Representar um pouco mais o que está sendo escrito aqui. Então talvez a gente vê, né, a coisa da chave aqui, da fechadura aqui, a chave aqui no final. Então, de repente, a gente poderia ver um desenvolvimento nesse sentido, sabe, Tamires? Assim, de a gente ver uma historinha acontecendo junto com as ideias que estão sendo colocadas. Então, essa é a minha sugestão de tentativa e tal, que pode ser um norte para você. Você pensou em mais alguma coisa, né, entre você ter mandado e agora, esse momento, em relação à ideia para ser realizada aqui na página? Oi, Rafa. Boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Então, eu não tinha pensado muito a respeito de um personagem, mas você falando agora, teve uma imagem que me veio de uma pessoa levando uma mochila nas costas, e essa mochila seria em forma de uma casa, sabe? Uhum, Como se ela estivesse realmente voltando de viagem, mas não, não aprofundei muito nisso, sabe? uhum, Tipo, uhum, antes eu tinha pensado muito só retratar paisagens e uhum, lugares, mas uhum. talvez realmente um personagem ele conduz melhor essa narrativa, né? E essa transformação que o texto tá indicando. É, Então, posso pensar a respeito disso e sexta-feira eu trago uhum, coisas novas. perfeito. Essa situação também eu percebi em outros trabalhos, essa não representação através de um personagem muito identificável, assim, né? E eu me lembro muito que no começo, quando eu estava tentando, né, fazer história em quadrinhos e tal, isso se manifestava muito dessa maneira, sempre, nunca era através de um personagem e tal. E então eu não sei se é só coincidência ou não, se é uma coisa de tipo parecer ser mais fácil, porque é preciso, quando a gente usa um personagem, a gente precisa, de certa forma, manipular, saber manipulá-lo, né? Saber usá-lo mesmo como tal, né? Como um personagem ali, um ator ali, para nossa ideia. E a partir do momento que eu comecei a usar, eu percebi que a coisa deslanchou um pouco melhor, assim, eu consegui até ser mais, expressar melhor aquilo que eu estava querendo dizer, e tem essa questão para o leitor, né? Como que o leitor ele vai entender isso que a gente está propondo, né? Então é importante também olhar para a nossa ideia, para o nosso projeto e tentar se colocar no lugar daquela pessoa que vai ver isso pela primeira vez e como que será que ela vai perceber isso, né? De que maneira. Então, eu percebi que eu tenho que fazer um esforço muito grande para facilitar muito a vida do meu leitor, assim, sabe? Facilitar mesmo, deixar assim bem evidente o que eu estou querendo dizer. E foi daí que eu comecei a fazer as histórias autobiográficas, assim, né? Que aí eu
falei, poxa, eu vou me usar mesmo para deixar claro algumas questões e tal. Enfim, tem essa defesa aí que eu quero fazer sobre o uso do personagem e vale para outras pessoas também, então por isso que eu estou reforçando. Vou mostrar agora o trabalho aqui da Dilsa, tá? E aí, também, nesse trabalho, eu senti, assim, a falta de um personagem também. Lógico que a gente tem aqui. Estou chamando de personagem não para desmerecer, tá? Porque é como a pessoa que vai ler, ela vai interpretar, né? Ela vai se relacionar com aquela imagem ali a partir desse viés, assim, de que ela está lendo sobre a história de alguém, né? Então, ela vai ter essa possibilidade de observar essa outra pessoa, assim. E aí a gente tem aqui, né, o título, e aqui a gente tem uma divisão, 4 quadros principais e um quadro central aqui circular, né? E aí, lembrando que a gente faz a leitura, a gente fará, né, vai fazer a leitura desses quadrinhos nesse sentido aqui, né? Então a gente vai começar da esquerda ali para a direita, passando pelo centro e finalizando aqui, tá? Então, aí é importante a gente estabelecer, né, tipo, o que de fato está acontecendo, estabelecer isso para o leitor, né, para que ele entre, a partir aqui já do primeiro quadro, que ele entre na história, ele entenda exatamente o que está acontecendo e aí ele vá sendo levado à conclusão. Então, a gente tem aqui no centro, né, as falas aqui, né, os balões de falas, que é uma história sobre a inclusão. Então, como é me incluir? Fale comigo, eu tenho um nome, isso colocado aqui. E aqui, como você vê a inclusão. Então, esses pontos de interrogação foram porque eu fiquei em dúvida assim, o que estão representando cada um desses 4 quadros aqui, tá? Então, Dilsa, fala pra gente como é o que você pensou aqui. Pode falar. Olha, Rafael, eu pensei o seguinte, né? Eu tinha feito aquele primeiro esboço, feito um desenho muito grande, eu pensei, agora eu tenho que reduzir esse desenho para o tamanho que você propôs, né? Eu fiz uma folha de ofício, esse rascunho, né? Para ficar mais fácil para a gente ter uma ideia de como é que ia ficar. Depois que eu comecei a escrever, eu comecei a achar também que estava meio complicado de entendimento, o jeito que eu tinha desenhado. Mas, assim, já está pronto, eu vou mandar para ele, porque eu também não estava conseguindo perceber, mesmo que você explicou para a colega aí, o que a ordem minha de desenho não estava encaixando. Talvez, realmente, esse quadro do meio, nesse círculo, ele está atrapalhando a sequência. Então, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer isso para ficar mais fácil de entendimento. Né? Eu ia partir dos mesmos textos que eu fiz antes, que eu já tinha aqui anotado nos cartõezinhos, para me colocar seguindo a ordem como você colocou aí. Só que vai formar esse X no meio. E aí, se para a gente que está aqui estudando, está complicado de entender, e para quem não tem compreensão do que a gente está escrevendo, vai pegar lá e vai fazer a interpretação, né, de primeira. Vai ser complicado para o meu leitor entender isso, realmente. Eu também achei que estava complicado, eu já mandei, agora vamos dizer que eu tenho que consertar para mim poder melhorar essa leitura visual do meu desenho. Sim. Então, vamos conversar aqui agora. Diz aí para a gente qual que é a sua ideia principal assim, com esse trabalho. Então, de que forma que você quer mostrar essa questão da inclusão? O que você pensou? Vamos tentar, a partir dessa ideia, fazer um rascunho aqui. Eu pensei, né, eu parti do desenho do centro mesmo, que era uma personagem, né?
E eu desenhei ela primeiro e depois eu fui fazendo os outros quadros. Uhum. Talvez a colocação minha do princípio do desenho já não me favoreceu, mas eu já tinha feito, e aí eu fui fazendo a sequência. O princípio era, ela estava falando sobre a inclusão do ponto de vista, como as pessoas veem, né? O que é a inclusão arquitetônica, social, né? Escolar, no caso, e a tecnológica. Tem as 4 fases dela. A primeira aí da escada, com uma rampa, a arquitetônica. Como é que a gente vê isso, né? Tem uma rampa, tem inclusão, que a pessoa consegue subir e chegar em algum lugar. Bacana. Social, tá? Você está num evento, eu fiz tipo um barzinho, tinha uma cadeirante conversando com uma outra pessoa, então ela pode ir para balada também. Bacana. Aí fiz da escola, que é o que todo mundo está vendo, as crianças na escola, mas aí eu não consegui desenhar a escola, eu só desenhei as crianças jogando, uma pessoa cadeirante, mais 2 crianças jogando, a parte de basquete, né? E um cadeirante mexendo no computador, que seria a inclusão tecnológica, que a gente usa o computador para várias coisas e consegue trabalhar, né? Só que eu tive esse pensamento, agora desenhar o meu pensamento ficou complicado. Entendi. Eu Então, desenhei o melhor que eu pude dentro do que eu treinei para desenhar, mas eu não consegui colocar isso seguindo a regra do quadrinho normal, porque eu tinha feito um desenho que era maior, né? Para mim desenhar muito pequeno, com esse tanto de detalhe, foi difícil. Eu consegui, mas eu achei que foi bem difícil. É tanto que os meus personagens, nenhum ficou igual, eu não consegui copiar e fazer igual. não, tudo bem. A gente não vai fazer essa conquista toda agora. Assim, eu quero que fiquem estimulados o suficiente para continuar praticando, para continuar ganhando essa autonomia mesmo, conseguir representar aquilo que vocês querem representar, né? Porque a ideia de vocês, eu quero que vocês sejam capazes de passá-la para frente. Então, não desanimem se por acaso, o meu desenho ainda não está exatamente do jeito que eu queria e tal. Isso não é o principal agora. Agora é a gente trabalhar também a nossa ideia, né? A nossa capacidade de produzir de qualquer maneira, da maneira que a gente puder, a ideia que a gente precisa passar para frente, entendeu? A técnica, o desenho, o desenvolvimento, ele vai vindo com o passar do tempo. Tá? Então, eu pensei aqui numa coisa, numa disposição possível aqui. Então, pelo que eu entendi, as questões principais foram divididas em 4, né? A primeira era a questão da arquitetura, né? Arquitetônica. A segunda, acho que era social, né? A terceira, de educação, né? Escolar. E a quarta tecnológica. Certo. E aí, pensei, de repente, colocar isso tudo nessa disposição aqui que a gente está vendo, né? Esses 4 quadros, assim, um em cima do outro, de repente. E aqui a gente tem uma representação do problema arquitetônico, assim, né, da dificuldade, da impossibilidade mesmo da mobilidade, aqui representado por uma escadaria dessas que a gente encontra em bairros, assim, essas escadas que levam para uma rua a outra, que estão mais abaixo, uma grande escadaria aqui assim, tá, para representar. E aí a gente ter aqui embaixo, né, a gente ter a personagem aqui, né, que vai estar representando, acho que vai ser possível ter essa leitura, né, de que há um impedimento aqui, e aqui os balões que vão estar representando cada uma dessas questões. Eu não lembro exatamente dos textos, mas de alguma forma esses textos estarem assim, ligados, e tudo isso está fazendo está se falando sobre isso. Então é uma forma de disposição meio que dá conta de lidar com a questão, e, sei lá, é uma possibilidade. O que você acha?
solução é mais fácil do que a minha, né? Mas eu, no momento nenhum, pensei nessa questão da escada, que é realmente uma barreira que é tão comum no meu dia a dia, e eu não pensei nisso, né? Essa escada não consegue acessar parte alguma, né? Do caso do cadeirante, não sobe escada, né? Então, Aí consigo fazer os outros desenhos, né? isso. Reproduzir o quadro seguindo uma sequência. E é a mesma ideia de uma forma bem mais fácil de leitura e de compreensão do ponto de vista do quadrinho, né? Uhum. É mesmo igual você falou, porque eu não estou habituada a desenhar para Não. isso. A gente tem a ideia, a gente quer fazer o desenho, mas a gente se perde nessa sequência de como é que a pessoa vê o que a gente quer transmitir, né? Uhum. É isso, é normal, mas é por isso que a gente está, né, abrindo, assim, para a gente poder contribuir. Então, analisa aqui, eu vou te mandar esse rascunho aqui, tenta ver como você pode modificar o que você já tem. Eu acho que isso ainda que vai funcionar bem. Se tem essa coisa de o texto vai ser lido aqui, depois você tem a imagem, depois você tem o texto, depois você tem a imagem. Então, isso aqui vai funcionar como se fosse quadros também. E aí, aqui você tem o personagem com, de certa forma, um destaque, né, para a pessoa, humaniza, assim, deixa dentro de um contexto real, mais realista, sabe? E aqui meio que as ilustrações aí dos momentos que você está chamando a atenção. Então, acho que pode ser uma saída boa. Eu te mando e você tenta trabalhar a partir daí. O que você acha? Acho ótimo, porque a escada dessa visão de subir e descer. Se a gente, né, falando a questão do texto, ele segue os degraus, né, para poder chegar, e a leitura fica mais fluida, né? Exatamente. Bem interessante essa ideia sua, e realmente eu não pensei em momento nenhum nessa secretaria gigante. Pô, tá bacana. Porque dá para aproveitar o desenho, modificar algumas coisas, né? Não, com certeza. Então, massa. Eu Massa. te mando aí. Isso, Tá bom? perfeito. Massa, legal. Então, vamos dar seguimento aqui. Deixa eu ver se alguém tinha comentado alguma coisa. A Erika falou que vai mandar. Manda sim, manda sim. Estou esperando seus desenhos aí para a gente poder comentar também, a Erika. Então, vamos lá. Quem mais eu preparei aqui para a gente ver? Deixa eu ver. Tem o trabalho da Gláucia. Então, a Gláucia já também está bem avançada, né? Ela já trabalhou bastante aqui no quadrinho dela. Então, já criou aqui um título, né? Com umas letras bem desenhadas, é bem interessante. Já fez aqui os quadros, ela mesma fala que ainda tem deixa eu ver, eu coloquei aqui as questões que você trouxe, né? Então, a primeira questão era essa história tem um sentido visual e textual, né? Então, visualmente, igual vocês... então vamos ver juntos, todo mundo aqui, né? Então, a gente tem aqui esse personagem em destaque, porque a roupa dele está toda preta aqui, dizendo, mais uma ida, se dirigindo para uma porta, um portal. E aí a gente vê, e aí eu já reparei nessa questão da cor da roupa, né? Que se de repente se indica a roupa numa cor, a gente vai ter que manter essa cor aqui na sequência, mas aí a gente vê esse personagem viajando, né? Indo aí para o planeta. É importante ter aqui essa questão de um sentido, né? Isso, lógico, depois na finalização você vai trabalhar com isso com certeza, mas lembre-se que é interessante demonstrar o sentido do movimento para que não se crie uma dúvida de que, por exemplo, ele possa estar viajando no sentido contrário, por exemplo. Mas beleza, aí novo corpo, habitar, então ele chega, tanto a trabalhar, perfeito. Aqui eu gostei muito de como você resolveu essa parte, era uma parte que eu não tinha conseguido imaginar muito bem, sabe? Como eu faria, eu acho que
você resolveu muito bem, assim, porque a gente tem aqui essas falas que estão se dirigindo para fora da página, né? Então não tem a necessidade de fazer o desenho do personagem nesse ponto, mas a gente entende que se fala desses desenhos aqui, desse personagem que está sendo desenhado aqui nessa sequência, né? De ações aí, né? De momentos marcantes aí, e eu gostei muito da ampulheta, né? Da ideia da ampulheta aqui, achei que funcionou muito bem. Aqui está tudo perfeito. Aí, a, né, a volta, né? A volta, aqui esse momento de uma chegada lá. E aí, até aqui eu tenho nenhuma dúvida, assim, nenhuma questão da narrativa, né? Nem textual, nem visual. A partir desse momento aqui, eu fico um pouco em dúvida, porque era muito evidente a coisa do personagem, né? Como eu falei, quando a gente estabelece um personagem, a gente vai acompanhando e tal. Quando a gente passa desse quadro aqui, nesse momento aqui, eu entendo que esse personagem é o mesmo, talvez. E aí que eu fico na dúvida. Aí eu fico, será que é o mesmo? Será que não é? Porque eu já não sei mais em que lugar exato ele está. Sei lá, aí você vai me dizer e aí a gente vê umas possibilidades. E aí, esses quadros aqui também, para mim, ficam em relação a esse novo começo aqui. Então, eu fiquei um pouco em dúvida nessa última sequência aqui, sabe? Onde que isso aqui já é nesse outro lugar? Enfim, aí eu queria que você dissesse aí para a gente, só para eu tirar essas dúvidas e poder falar algumas coisas. Certo. Então, eu fiquei bem confusa depois, eu fiquei pensando, né? Porque, por exemplo, tu falou da cor, né? Da roupa dele. Eu ainda não pensei como é que eu vou fazer essa questão da roupa, porque quando ele sai aqui do corpo, na cena da morte, eu queria mostrar ele só com contorno, sabe? Como se ele fosse um fantasminha, como se ele tivesse uma matéria Uhum, diferente. Aí eu não sei sim. se ele volta para o planeta, lá para a Gleba, com esse aspecto só de linhas, ou se eu faço ele todo preenchido. Eu fiquei nessa Uhum, dúvida quando ele está nesse trâmite de um planeta para o uhum, outro, e quando ele está entrando num corpo, e quando ele está saindo do corpo, entende? Eu uhum, fiquei sim. assim, na dúvida nessa parte para colocar a cor. Eu coloquei uma cor nele lá no primeiro quadro, porque Uhum, estava muito estranho, assim, tinha muitos personagens, eu queria realmente dar destaque para ele. E esse sentido, uhum, o segundo quadro, eu estou fazendo sempre assim, da estrela, ele está vindo da estrela lá pro Gleba, né? Para esse planetinha aí. E as uhum, linhas de ação ainda não coloquei, estou pesquisando isso, porque envolve aquelas outras dúvidas de como eu uhum, vou organizar tudo isso, porque cada quadrinho desse, gente, tá no A4, tá uhum, dividido, sabe? Um A4 tem 2 quadrados desses 2 quadros, então eu tive que tirar foto, recortar eles e montar isso aí, então eu fiquei uhum, pensando, como é que eu vou fazer isso? Cara, ficou tudo torto, assim, as grades e tal. Aí tem essas questões, e lá de baixo foi as cenas que eu incluí daquela discussão que a gente teve, que disse que ficou uhum, meio, né, que estava já à volta e só. uhum, Então, o uhum. sentido é que Assim. ele retorna, né, pro local de origem dele, lá a vida Uhum, continua totalmente, tá uhum, continuando lá. Então, ele lá, ele tem amigos, ele tem uma família, ele tem pessoas, ele tem tipo como se fosse uma vida paralela, sabe? Que ele vive ora nessa uhum, estrela, ora na Terra. Então, na Terra, não, na Gleba, um planeta qualquer aí. Que ele é uhum, idas e vindas, tipo assim, dessa estrela para esse planeta, o tempo inteiro, uhum, né? E aqui uhum, embaixo, ele, na chegada dele com a família, comemorando, falando, conversando sobre o que aconteceu. Aí vem cenas do cotidiano uhum, dele, que, ou seja, a vida dele lá,
né? E nesse outro quadrado pequenininho, e vai o homem progredindo que tem aí do lado, né? Que é para mostrar as ações dele. Ele está num divã, então ele está fazendo uma análise do que ele viveu, o que ele está vivendo agora e o que ele precisa fazer para melhorar, digamos assim. Porque ele precisa ter essas experiências com pessoas, né? E aí ele retorna, é decidido que ele vai retornar, só que agora ele vai retornar com a filha dele aí. Tá vendo aí no portal? Sim, perfeito. E a esposa desse mundo aí, ela tá muito triste que ela não vai. Só. Entendi. Ficou Beleza, agora eu compreendida? entendi. Porque na minha cabeça tá Ficou. claro, mas no desenho eu não sei. Quem vai ler se vai compreender isso. Então, aí eu vou te falar, assim, do ponto de vista de um leitor qualquer, assim, vou me colocar como uma pessoa qualquer que está lendo pela primeira vez a obra. Então, há uma diferença de dinâmica, de ritmo, entre toda essa parte que eu falei, né, essa parte onde a minha leitura aqui foi bem tranquila, assim, para essa última sequência aqui. Aqui a gente tem uma aceleração dos acontecimentos, né? E isso faz com que eu, né, perca um pouco as informações importantes para a narrativa. É como se aqui, só nessa fileirinha aqui, a gente tivesse a mesma quantidade de informação que a gente teve nessas 3 aqui de cima, entende? Ou seja, nessas 3 aqui, você pôde contar com mais calma, teve mais Uma coisa mais evento. sequencial, né? Foi mais Exato, sequencial, né? exato. E Essa aqui, daqui já talvez teve fatos abruptos, assim, muito rápido. mais abruptos, é essa palavra, assim, ficou abrupto, porque eu não, como que eu consigo perceber que ele estando no divã, ele está fazendo uma reflexão sobre como foi a vida dele, sabe? Isso tudo não aparece na história. Certo. Então, isso é uma informação que é importante, mas que não é demonstrada. Então, no quadrinho, a gente precisa mostrar tudo que é chave, tudo que é importante. Entendi. Ou Como eu vou fazer isso seja, uma página, Rafael? exatamente, ou seja, aí que eu ia Olha que chegar nesse desafio. ponto, que é, como a gente tem esse limite, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer um final anterior. A gente não pode deixar o final da forma como você está propondo, porque necessariamente vai precisar de mais espaço, sabe? Então a gente tem que finalizar antes. Deixa eu ver alguém comentou alguma coisa. Então a gente vai precisar. Deixa eu só terminar, Carol, rapidinho. A gente vai precisar terminar antes, assim. Ou seja, aqui a gente tem uma espécie de conclusão, né? Porque a gente tem todo. É quase como se a nossa narrativa tivesse orientada até aqui assim, nesse sentido, de uma ida e uma volta. Porque o personagem ele sai daqui e aqui ele retorna. Perfeito, aqui a gente tem uma espécie de conclusão, só que eu entendo que você quer aprofundar, né, expandir isso. Então, a gente poderia ter aqui, nesse último espaço, quase que uma coisa que a gente tem nos filmes da Marvel lá, que é aquela cena pós-crédito, sei lá. Ou seja, uma coisa curta que passa meio que essa mensagem. Então, nesse espaço aqui, você quer passar que, poxa, ele vai ter toda uma vida ainda de novo, uma vida inteira vai ser vivida e tudo mais. Então, a gente vai ter que bolar uma forma de mostrar isso de um outro jeito, né? E agora, sim, não está me vindo assim tão rápido, mas deixa eu abrir Carol, se você quiser falar agora, aproveite, por favor. É só perguntar, o tamanho do quadrinho vai ser menor do que uma folha 4, né? Vai ser um assim. É que eu tava Aí tá pensando no aqui, né? A4. Não, Não, mas, assim, por exemplo. porque como vai reduzir, eu tô achando alguns quadros ali muito pequenos. Pode ser um pouco, tipo, tem muito detalhe em quadros pequenos. Nem que o quadro é pequeno, tipo, tem muito detalhe em um quadro pequeno.
Eu, Porque eu penso em, tipo, por exemplo, se eu fosse mostrar esse quadrinho pra minha mãe numa folha A5, ela já não ia conseguir ler uhum, algumas coisas, sabe? Tipo, tem muito detalhe em um eu quadro muito concordo. pequeno. Eu Tem acho umas que coisas assim que eu acho que dá pra resolver. não, eu acho que para mim o que eu percebo que vai ocorrer isso com certeza é nesses 3 quadros aqui. Exatamente, esses aí, ó. Nesses aqui eu acho que está Esses aí eu tranquilo. acho que tá mais tranquilo mesmo. Então é justamente Porque o mesmo ponto, Caleb, que a gente está percebendo que vai precisar ser reestruturado, assim. Então esse espaço aqui, eu vou até fazer uma coisa aqui agora. Então, ah, eu sou muito a favor de quadros grandes, inclusive. uhum. Mas aqui tá, poxa, aqui tá bem. E perceba Esses ali do que. meio eu realmente achei bem legais. Eles se encaixaram bem. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter esse espaço aqui, que é um espaço razoável, e eu acho que a gente precisa ocupar ele com um quadro grande, sabe? Precisa fazer até um contraste aqui. Então, de alguma maneira, a gente pode pegar o personagem, e acredito que a gente tem que fazer uma identificação para ele mais útil, né? Por exemplo, para a gente entender que se trata sempre da mesma vida, assim. Então, porque você tinha comentado a coisa, tipo, nesse momento aqui da viagem, ele tomar uma forma específica. Isso a gente, não sei, talvez pegar esse modelo aqui, para agora trazer de volta para esse momento aqui, né? E em um quadro mais largo, a gente ter toda essa noção de que a vida dele vai se passar até esse novo. Sabe, essa ideia de tipo ter uma filha, ir para o divã, tal, talvez não dê tempo, não caiba. Talvez simplificar isso com a seguinte ideia, de que nesse quadro aqui a gente vai ver esse personagem voltando aí para o planeta, sabe? Ou seja, também com a questão da vida que se passou, né? Então, eu ainda não me veio uma imagem específica para isso, mas eu entendo que é assim que a gente vai trabalhando. Assim. Quando a gente tem um limite muito específico, a gente entende conceitualmente o que cabe, né? Então, cabe aqui essa volta, né, dele para o planeta ali, mostrando que ele viveu uma vida aqui nesse lugar. Mas de uma forma resumida, sintética, quase que simbólica, tá? Tipo assim, meio que com poucas imagens a gente conseguir passar essa mensagem, ilustrar essa ideia. Então, a minha sugestão seria, mesmo que ainda sem uma imagem para esse quadro, a gente ter aqui a ideia, a noção de que aqui a gente vai ver a volta, ou melhor, a vida, né, que se passou nesse lugar aqui, até a volta. Então, como se fosse uma descrição ali no meu roteiro, né? A vida que se passou até a, a volta dele, né? Então, minha sugestão seria essa, de você pensar assim, como que eu faço isso, tudo aquilo que você fez ali, que já estava posto, né, tudo isso aqui, só que com quase que uma imagem só, né? Tentando... aqui você fez muito bem, né, a coisa de alguns momentos específicos. Eu tô formando alguma coisa, eu acho que eu posso até pensar em alguma coisa até o final da aula, e aí a gente volta a falar. Mas o que você achou dessa ideia? Eu achei que tá muita coisa lá, eu nem tinha pensado naqueles quadros, mas foi depois daquela conversa que eu coloquei, né? Uhum, Para
mostrar que ele está vivendo do outro lado, mas eu não coloquei coisas tão específicas assim, como eu coloquei na vida dele na Gleba, né? Que ficou bem infância, e formatura, casamento, trabalho e a velhice, né? E depois os quadros grandes com a morte. Eu não sei se ficaria repetitivo eu fazer esse mesmo ciclo aí embaixo. Eu acho que sim. Sabe o que eu Pois pensei é. agora? Se terminasse aí, não tinha ideia de voltar, né? Porque o tema é idas e vindas, né? Então, Sabe o que eu pensei? De repente, a gente dá um enfoque grande nesse. Como que você chama isso aqui é um portal? isso. Então, a gente dá um enfoque no portal, tá? No portal. Então, aqui ele chegou, então fica evidente aqui que ele chegou, e aí, de repente, a gente mostrar que algum tempo se passou daqui, né, desse quadro para cá, mas que o portal está lá meio que à espera, sabe? De que em algum momento ele vai voltar para lá, sabe? Aí a gente não precisa contar toda essa história de novo, de que ele viveu e blá blá blá, mas dá a entender que em algum momento ele vai atravessar esse portal de novo, porque é meio que isso, né? Essa coisa do portal. Então, trazer esse elemento simbólico que eu estava sugerindo há há pouco tempo atrás, para o portal, sabe? É uma possibilidade aí, Uhum. sabe? Pensa nisso. Eita. Porque dá para Só isso. sugerir, entendeu? Dá para sugerir, assim, meio que, vamos supor, ele... você Que falou ainda tem que que... encaixar com o texto também, né? Que tá aí. tem o texto, né? Desculpa, que tem a vida... Tem o Mas texto não sei também. se Ainda bem que é necessariamente... pouquinho, talvez dê para fazer. Mas eu acho que dá para jogar o texto, assim, porque acho que combina com isso. Porque o que eu pensei? A gente ter aqui ele está reencontrando com pessoas, né, nesse quadro, Uhum. certo? E aí a gente ter, de repente, você falou que pode acontecer dele ir e pessoas ficarem, né? Você falou que a mulher não voltaria com ele, né? Uma coisa assim. Eles estão aí, eles não envelhecem, aí eles ficam sempre do mesmo jeito. Mas você falou que ele vai Porque voltar foi, voltou, sozinho, passou tempo, mas aí ele vai voltar, no final ele volta com a filha dele. só com a filha. Mas Aí você o falou que restante uma fica. esposa ficou triste. Não falou que a esposa tinha ficado triste? Aí, aguarde a próxima edição para saber. Tá. Mas aí, de certa forma, bom, você pode introduzir. Eu acho que você entendeu a dificuldade de colocar todos esses elementos se a gente não vai desenvolver eles na história. Mas, por exemplo, a gente ter um movimento assim de cena, né? Que a gente vê eles caminhando e tal, e o personagem olhando para o portal como quem diz, sou eu que vou, não sei, alguma coisa nesse sentido, e aí os textos ajudando a fazer esse entendimento, pode dar a entender que vai haver isso, tudo que você quer mostrar, entendeu? Então, tipo, os personagens aqui caminhando numa direção e ele olhando para o portal, como quem diz, tem algo ali que me chama, então é o caminho que eu vou trilhar, sei lá, algo assim. Uhum. Vai Nossa, trabalhando que nessas difícil. ideias. Que Uhum. difícil. Mas beleza, eu vou avançar aqui, mostrar outros trabalhos. Rafael, só uma pergunta. Como é que eu vou Ah, juntar todos esses quadros depois? eu esqueci que tinha outras dúvidas aqui, né? Então você até colocou aqui, se cada quadro for feito em papel separado, eu devo organizar uma montagem em outro papel para tirar uma única foto. Então você vai fazer do jeito que você fez esses quadros aí, do jeito que você fez, e não precisa juntar tudo numa única foto para me mandar necessariamente. Entendeu? Você pode fazer. Eu preciso ter a noção de como que você quer que monte, tipo que nem isso aqui. Eu preciso ter o entendimento de como que os quadros deverão ser dispostos,
Mas eu posso receber cada quadro num arquivo diferente, entende? Isso acho que Uhum. talvez é a primeira dúvida sua, né? E aí, se tem uma forma de deixar o arquivo somente com as linhas, né, para poder fazer os efeitos de ação, iluminação e pintura no digital. Então, você quer trabalhar, por exemplo, fazer o desenho, né, no papel e depois pintar no computador, por exemplo, E- no tablet. Uhum. Então, é super possível. Você usa o Krita, né? É. Então, por exemplo, eu fiz Mas, aqui mas até eu uma... tenho Photoshop também. Tenho Perfeito. também. Uhum. Então, Só que eu fiquei pensando assim, Rafael, eu tenho que retirar todo, eu tenho que aumentar o contraste entre preto e branco, algo assim, sei lá. uhum. Depois trabalhar com aquela varinha para tirar todo. Eu achei que ia dar um trabalho desgraçado. Eu não sei o que fazer, Sim. entendeu? Eu não sei como usar, sei o que fazer. Então, gente, isso aqui já vale para todo mundo aí que vai trabalhar de uma forma parecida. É o seguinte, fazendo assim, tentando passar do papel para o computador, para o Photoshop ou o programa que vocês forem usar, vocês batem a foto ou escaneiam, aí vocês vão ter o arquivo, a imagem, né? E aí vocês podem trabalhar essa imagem no programa. O que significa isso? Deixar um pouco mais, como a Gal você falou, a questão do contraste. Geralmente, esses programas eles vão ter uma ferramenta de correção de level, né? De nível aqui. Nesse caso aqui, vocês vão ver o que vai acontecer se eu mexer. Peraí, que acho que não está na camada certa. Se eu mexer nesse parâmetro aqui. Então, eu vou aumentar, vendo que ele estourou o branco aqui. Então, eu estou mexendo, nesse lado aqui, eu estou mexendo com os níveis de branco, aumentando eles, né, deixando eles mais fortes. Do outro lado aqui, eu estou mexendo nos níveis de pretos, né, então, deixando eles mais fortes também. Isso aqui pode ser feito. O principal é você tirar uma foto boa, com uma iluminação razoável e tal, que dê para pegar bem, assim, sem muita variação de iluminação também. E aí você vai mudar, vai transformar essa imagem vai tirar a cor dela, né? Então vai deixar em cinzas, porque a gente não vai trabalhar com cores. Aqui a gente vê que está colorido, né? A gente está com rosinha e tal. Essa é a primeira coisa. Deixa em cinza, dá uma corrigida ali nos níveis para deixar tudo um pouco mais equilibrado, e aí você já tem a imagem legal para você trabalhar. Eu não vou conseguir ensinar aqui um jeito de separar a linha do fundo, que seria o ideal, tá? Você consegue separar a linha do fundo, mas é um processinho que eu só sei fazer no Photoshop também, depois eu posso mandar no Zap lá, como fazer isso. Mas agora não vou mostrar. Existe um outro jeito que dá para fazer a pintura, que é usando as camadas e os efeitos aqui das camadas. Então, por exemplo, aqui eu fiz isso, né? Eu fiz uma pintura aqui de um dos quadros, criando uma camada acima Uhum. da sua linha. E aí você vai criar essa camada acima e vai escolher o modo Multiply, que geralmente tem em todos os programas uma camada assim. Pode estar escrito de um outro jeito, mas é uma camada que vai fazer com que, quando eu use, sei lá, uma caneta, um pincel sobre, ela vai sobrepor, ela vai passar por tudo, né? Então você vê que ela pinta, mas deixa aparecendo também a linha. Tá? E aqui, então, você consegue fazer a pintura, o sombreamento, as linhas de sombreamento. Então, se fosse o caso, eu estivesse fazendo linhas, né, para sombrear e tal, poderia ser feito dessa maneira que você consegue ver tanto a linha que você está desenhando agora, quanto a linha que já está desenhada. Então, é uma maneira de otimizar esse processo aí, com uma camada superior acima no efeito multiply. Acho que se o negócio for muito preto e branco, o multiply nem vai fazer diferença, né? Porque se você for usar uma linha preta e usar o multiply ele escurece, então só vai sair preto em cima de preto e branco em cima de branco. Então
não vai fazer muita diferença. Você pode testar aí pra você ver. Não, sabe o que faz diferença? É porque se Ah, não for multiply, se for normal, por exemplo, Vai ficar eu vai cobrir a linha, quero. né? Vai cobrir a linha. Então, por sim, exemplo, por isso que eu falei. Se for tipo se fosse passar de preto mesmo, ia cobrir de outro jeito. sim, nesse caso. Mas por que que é interessante, de repente, a gente fazer o multiply? Porque eu não sei como que a pessoa vai fazer esse preenchimento. Então, ela pode usar um pincel. Se ela for usar uns tons mais claros de cinza, assim, aí já é bem mais útil, realmente. Exato. Porque, basicamente, a gente vai ter um trabalho com tons de cinza, né? Então, ela pode fazer o uso, sei lá, de um preenchimento como esse aqui. Então, é melhor a gente garantir que a gente consiga ver a linha, né? Então, se eu estou fazendo com uma coisa mais cinza aqui e tal, eu quero mostrar essa linha mais escura, ter essa diferença de tons, então o multiplier ele garante, no caso de algum momento, algum lugar específico ali onde eu preciso. É para garantir, tá? Inclusive, só de curiosidade, depois eu vou ver se eu acho e te mando, Rafa. Tem um vídeo de um cara que ele. Não sei se ele tá fazendo quadrinho ou qualquer outra coisa, mas ele tava usando o Krita, né? Que é aquele aplicativo gratuito lá. Uhum. E ele ensina a usar uma ferramenta que tu basicamente clica assim, numa cor nos lugares e já preenche tudo automático. E é bem útil essa ferramenta aí pra fazer quadrinho, que geralmente tem um monte de elemento e tal. Depois eu Sim, vou ver se eu acho isso aí. acho que Porque faz manda, tempo que eu não uso o Krita, então eu vou saber explicar também. porque aí eu compartilho com o pessoal que já está usando esse programa também. Então, basicamente é isso. Você vai criar uma outra camada e fazer esse preenchimento aí sobre, tá? Uhum, E aí você vai ter o arquivo, tá bom. tá? Mas aí Ok. se ficar com Trabalho. dúvidas se ficar com dúvidas durante o processo, você manda Tá bom. mensagem lá que a Uhum, gente vai conversando. tá certo, então. Então, dando Valeu pelas Inclusive por dicas. essas facilidades que eu não vou fazer no papel. Até porque eu não tenho um scanner ali e para mim tirar foto de papel assim, quadrinho, vai ser uma delícia, né? É mas muito dá, trabalho, se Kalel, tira muito. realmente. É, Mas, tipo assim, eu não consigo desenhar, não. Eu fiquei um turno todinho tentando desenhar nesse tablet. Não consegui, não. Foi jeito, acontece, é difícil. foi Até jeito, você adaptar é demorado também. né? Aí não deu. Mas, Estamos à mas luta. é isso aí, mas vai dar certo, confio em vocês. Bom, agora a gente tem aqui o trabalho da Brenda, que mandou aqui o processo. Vocês já viram o rascunho dela, o desenho, né, já dela, assim, direitinho, tá bem definido como é que vai ser, e aqui ela já está indo para a arte final e tal, então realmente não precisa correr, pode fazer devagar para dar condição de trabalhar os detalhes e tal. Perfeito. Aí a única coisa que eu reparei, que é um detalhe que você pode querer mudar ou não, vai de você, mas a gente vê aqui na anatomia da personagem agora no telhado, você repara como que ela tá, o corpo dela, né, ela tá numa posição um pouco, anatomicamente um pouco difícil, assim, difícil de executar, né, pelo fato desse braço tá numa posição Tá muito que para trás, né? que faz ele Talvez. ficar bem para trás, né? Então é como se ela tivesse Uhum. bem alongada e tal. Mas assim, são coisas que passam totalmente desapercebidas, assim, sabe? Eu que reparei em algum momento, porque, né, eu reparo muito nessa coisa da pose utilizada, mas Uhum. a gente consegue fazer uma leitura e nem perceber isso. Acho que o principal que eu queria falar, aí é que você comentou sobre a coisa né, do sombreamento e tal. Aí eu simulei algumas coisas aqui, né, que você pode aplicar depois. Você viu que eu fiz Ah, aqui sim, legal. um desenho também da postura, mas só para
mostrar, mas o principal é perceber que na sua história tem um elemento chave, que é o fato de estar à noite, né? Sim, sim, isso é importante. É importante, porque aí É. necessariamente você vai ter esses espaços aqui quando você estiver trabalhando no céu aqui, que você vai ter que dar uma preenchida, né, uma pintada mais Aham, preta e tal. sim. Então você vai necessariamente ter essas áreas de contraste, assim. E outra coisa que acaba acontecendo, né, quando a gente está no momento noturno e tal, no quadrinho preto e branco, é que as luzes elas ficam mais contrastantes, né? A gente não tem aquela coisa de uma iluminação assim mais com vários tons de cinza e tal, uma luz mais suave. A luz ela é mais dura, né? Portanto, as sombras também vão ser mais duras, assim. Então, Aham. lembre disso quando você estiver sombreando, né? Para criar uns É, elementos bem contrastantes, assim, de sim, sim, tom. ficou bem interessante do jeito que você fez esse segundo quadro, gostei bastante também. Eu vou pesquisar alguma referência também para ter uma noção melhor de como usar essa sombra, como usar esse contraste, Sim, porque, porque é importante, né? É importante para a ambientação da história, inclusive. exato, porque faz parte da história, né? A ambientação Uhum. e tal. Então, são essas sugestões aí, mas acho que você vai resolver super bem. E aí, deixa eu ver, acho que foram essas pessoas que me mandaram. Você tá com alguma dúvida? Não, né, Brenda? Acho que tá tranquilo, né? Por enquanto eu tô achando tranquilo, assim, eu acabei decidindo fazer na mesa digitalizadora mesmo, né, mesmo ainda achando que eu tenho bastante dificuldade com isso, Uhum. mas não é o mesmo traço que eu tenho, né, no papel, mas no papel vai ficar inviável, assim, então pensei, que eu tiver que simplificar, eu simplifico, Uhum. porque o recurso que eu vou ter para usar, né, então Exato. tô fazendo, tá sendo um bom treinamento também, eu acho. Aproveita para treinar, para Uhum. aplicar, né, já essa ideia nesse novo recurso aí e já ganha essa experiência aí. Perfeito. Sim, sim. Então, a partir dessas necessidades aí que estão aparecendo em relação ao sombreamento e tal, quero mostrar aqui alguns exemplos aí de sombras. Antes disso, quero só perguntar se alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa a partir do que a gente viu aí dos exemplos do pessoal, principalmente o pessoal que não mostrei nada agora, sim, mas que tem alguma questão no seu desenvolvimento aí do seu trabalho, aproveita agora para a gente falar sobre isso. Tá todo mundo de boa no seu próprio trabalho e tal? Porque aí então eu vou pegar e mostrar um pouco. é, Beleza. Então eu vou mostrar essa questão que vai se apresentar agora, né, de como fazer a iluminação, fazer o sombreamento das páginas e tal. E aí a gente vai poder utilizar várias maneiras, mesmo tendo essa limitação do cinzas, né, ou seja, as páginas vão ser impressas em tons de cinzas, né, em preto também. Então a gente tem essa limitação, mas a gente tem possibilidades variadas de acabamento. Aqui a gente está vendo apenas 4 possibilidades aí de como desenvolver esses elementos da luz, mas vocês podem até fazer alguma coisa diferente disso. O importante é lembrar que a gente necessita de fazer, de criar essa qualidade de, de iluminação, não só pelo fato de iluminar o objeto, nem nada, mas para criar um contraste gráfico dentro da nossa página, né, para que a gente consiga ler, perceber as informações de uma maneira adequada, né? A gente vai, ou deve ter percebido já, como a gente até, vou trazer de novo aqui o exemplo
do trabalho da Brenda, deixa eu... que somente assim, com as linhas, a gente tem uma dificuldade de fazer a divisão dos elementos, né? Divisão no sentido assim, de entender onde termina uma coisa e acaba a outra. Lógico que o desenho aqui está super bem feito, tá bem definido, a gente tem uma clareza, assim, dá para perceber. Mas determinados momentos da história pode ficar um pouco confuso, se a gente não tem uma distinção de um elemento e outro. Então, não é só por uma questão de iluminação. Muitas vezes é por uma questão assim, de você fazer um contraste, de criar um contraste entre um elemento e outro. Como a gente viu lá no exemplo da história da Gláucia também, que ela sentiu a necessidade de distanciar um personagem do outro, né, de diferenciar. Então ela foi e pintou a roupa de escuro. Então quando a gente começa a fazer apenas essas inserções aqui de tons, a gente começa a criar, né, uma dinâmica assim, de distinção mesmo entre o que é um personagem e outro. Então, as maneiras são várias. Então, aqui a gente tem um exemplo, quase como se tivesse sendo usado o próprio lápis, né, de sombrear mesmo, que pode ser usado, tá? Aqui, como se fosse uma caneta nanquim, com as linhas, né? Então você pode fazer uma distinção de tons aí utilizando as linhas e sobrepondo essas linhas. Vocês podem fazer um preenchimento mais bem preenchido mesmo, seja com a caneta, seja com a tinta nanquim, para fazer um contraste mais forte, seja para pintar um céu todo de preto, né? Aqui está simulando aquelas retículas, né? Para você fazer também essas distinções aí dos tons, né? Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos de achuras, né? Então as achuras, elas são esses cruzamentos de linha, ou essas linhas, né, colocadas justapostas, assim, uma do lado da outra, para criar esses tons, né, essas diferenças de tons aí. Então vocês reparem aqui nesses exemplos, né, que são maneiras, né, de como construir essa achura, né? Então aqui a gente tem do lado esquerdo aqui um conjunto, né, uma somatória aí de linhas que foram sobrepostas, e aqui as orientações que essas linhas tiveram. Então, reparem que aqui a gente tem as orientações, sei lá, um conjunto de linhas numa direção, que aí se sobrepõe, né, a uma outra direção aqui, uma terceira e uma quarta direção, criando esse efeito de degradê aí do mais escuro do mais claro, né? E algumas variações que a gente vê aqui, por exemplo, aqui embaixo, variações de direção vão gerar efeitos de sombreamento diferentes. Isso tudo, também aqui um outro exemplo também de um outro tipo, né? Esse aqui você não preenche, tipo, todo o espaço, aqui você vai dando um espacinho entre eles e tal, e cria um outro estilo, e aqui estilos ainda mais variados. Isso tudo vocês podem utilizar na hora que vocês estiverem fazendo essa parte específica aí do sombreamento e do contraste no trabalho de vocês, né? Aqui a gente está vendo uns exemplos mais específicos de elemento, né, do elemento água, né? Então, como que é importante a gente ter essa distinção aí desses dois tons, aí você vê só o mais claro e o mais escuro, mas essa separação aí é que dá o entendimento de cada figura, né? A gente entende exatamente o que está sendo retratado aí, e por esse equilíbrio também desses dois valores aí, né? Do branco, do preto, e aqui algumas linhas para fazer como se fosse esses meio tons aí, né? Aqui
a gente não pode esquecer também que a gente viu aí vários, né, no caso do trabalho da Glaucia e tal, a necessidade da gente ter as linhas de ação que vão também ajudar a contar a história, vão mostrar o movimento que acontece no quadro especificamente. Então, é a partir de linhas e linhas que vão ter um contraste, né, em relação à tonalidade que está sendo proposta, colocada em cada quadro, que a gente vai visualizar isso bem. Então, reparem aqui nesse quadro, esse personagem aqui ele está sendo puxado aqui para fora, né? E a gente vê esse movimento através dessas linhas aqui. Então, são linhas que precisam estar bem visíveis. Então, é uma linha contrastando com o espaço ali onde ela ocupa. Então, esse fundo aí, ele é branco, né? Nesse lugar onde tem as linhas aí, ele é branco, então, para a gente conseguir ver direitinho. Então, reparem nesse outro quadro aqui, que a gente tem uma série de linhas aqui no peito aqui do personagem aqui, e foi criado um espaço branco aqui, né? Meio que quase que não, a gente não consegue ver ali a roupa dele mais, porque se criou esse espaço para a gente poder visualizar as linhas e perceber aí a movimentação. Então, tudo isso também, além de gerar a ideia do movimento, precisa estar amparado nessa condição aí de contraste, senão a gente não consegue visualizar, né? Reparem aqui também a coisa das linhas no fundo branco, e quando essas linhas vão aparecer no fundo preto, ela necessita aqui de um espaço em branco para ser vista, tá? Então vocês vão ter que ter essa relação aí o tempo inteiro para conseguir gerar essas informações, né? Aqui reparem que no momento onde essas linhas sobrepõem, né, o elemento ali, tipo a janela ali, a coisa que está lá atrás, a coluna, não sei, essas linhas aqui, elas somem, né? Então a gente não vê essas linhas aqui verticais aqui, né? Então, porque essa linha, ela meio que estaria sobrepondo, né, o movimento do Homem-Aranha aqui, ele cria meio que um rastro, e isso apaga, né, ou impede da gente de ver o objeto lá atrás. Então, é tudo nessa lógica de como mostrar aquilo que eu quero mostrar. Então, se eu coloco, por acaso, deixa eu criar aqui um exemplo, se eu não faço isso, né, se eu crio essas linhas aqui, se eu não as apago, né, então eu crio uma dificuldade maior em visualizar as linhas de ação, tá? Então eu dou menos enfoque para elas, fica uma coisa mais sutil, né? Quando eu tenho isso assim, fica muito mais evidente, né, que há esse movimento sendo executado aqui. Tá? Aqui a gente tem mais exemplos, né, de linha de ação sendo executadas aqui, também com essa mesma lógica. Então, façam uso disso. Repara nesse momento aqui, né, onde a quebra aqui da arma, se criou todo um espaço contrastante, né, de branco aqui, mesmo que a roupa toda do personagem é escura, mas assim, aqui nesse momento ele deu esse enfoque para esse momento, né, para esse movimento aí da quebra da arma, e aí a gente não vê mais a roupa, né, como se isso aqui tivesse na frente. Então, não deixem de reparar nessas coisas quando tiverem que fazer esses elementos assim. E aí, trouxe alguns exemplos, né, de páginas únicas, assim.
porque tem também essa questão de como que a gente utiliza só uma página para desenvolver a nossa história, ela tem que caber toda dentro do limite, tá? Então a gente tem que tentar concluir de fato, né? Então aqui a gente tem umas páginas únicas para a gente observar como que tem que ser conciso também a nossa narrativa para que se perceba, que chegue no final e a gente entenda. Então, aqui a gente tem esse exemplo, né, do personagem entrando aqui. Isso aqui é do Quino, tá? da Mafalda, e aí ele entra aqui na casa e ele desembrulha uma cesta aí de lixo, e aí ele olha aí para o lixo, fica olhando, né, para o lixo do embrulho, e aí num momento ali amassa e acaba jogando pela janela. Então, quer dizer, a gente tem a conclusão dessa ideia, né, com esses 6 quadros, e há uma dinâmica para tal, né? Então, a gente consegue fazer, né, perceber o sentido dessa narrativa aqui pela dinâmica que foi escolhida, pela forma como ele resolve contar, no sentido de dar esse tempo maior aqui para observação ali do embrulho e tal, para depois a gente perceber que houve um movimento totalmente, sei lá, destoante, né, a ideia da utilização aqui da cesta de lixo que ele tinha comprado. Então, vocês têm que, de certa forma, também pensar em como fazer essas sacadas, assim, de conclusão, tá? Aqui, de fato, a gente perceba ali, no final da história, que realmente a gente chegou a uma conclusão. Aqui tem mais um exemplo, né? Então, a gente tem um réu aqui, uma pessoa provavelmente, quer dizer, com certeza acusando ele, né? Aqui já temos uma pessoa que está defendendo, e aí o juiz sai de cena ali, fica pensando. Reparem na forma como ele conseguiu, nesse momento aqui, dar uma dilatada no tempo, né? Em apenas um quadro. Então, ao invés dele precisar de 3 quadros para mostrar que o personagem ficou pensando, ele em um quadro só mostrou aí 3 momentos, né, de um movimento do juiz, e que já demonstra de forma muito evidente assim, que passou um tempo. Então isso pode servir também para aquele momento lá onde a gente tem o quadro da Gláucia, que a gente precisa, num quadro só, mostrar o movimento, né, a passagem do tempo. Repara que aqui ele conseguiu uma saída bem interessante para esse. Eu acho que o que mais cria essa sensação de movimento é aquele risquinho, né? Porque se não fosse por ele, daria pra olhar e falar, ah, são 3 caras andando ali. Mas esse risquinho passando ali, né? Ele parece que é tipo o personagem passando ali, assim. Que dá essa sensação de movimento intencional. Exatamente. Com certeza, a linha de ação, ela é tipo um efeito especial, né? Então, quando a gente vê uma linha de ação assim, a gente já entende que algo diferente, né, para além do simples, natural, está acontecendo. Ela tá praticamente traçando onde que ele tá passando. E aí a gente vai avançando, aí vê que ele está olhando aqui pro telefone, faz uma ligação, e aí que quem atende aqui é o símbolo da justiça, né? Ele expõe o caso, de novo aqui um elemento interessante que pode ser utilizado quando você quer mostrar essa ideia de movimento, né? Então vocês separam que ele criou esse braço aqui porque ele está indicando que há um movimento na cena, né? Então o personagem está gesticulando e tal, então isso pode ser útil, tá? Em alguns momentos aí das histórias de vocês. Aí a gente tem aqui a justiça atendendo e tal, e no final ela acaba jogando uma moeda para, sei lá, tentar decidir o destino aqui do réu aqui que estava sendo julgado,
tá? Então, estou jogando coisas aqui para poder estimular, tá, a criatividade aí, para que vocês possam... Inclusive, Rafa, eu queria comentar sobre rachuras aqui. Pois não, pois não. Eu te mandei até um desenho meu lá no WhatsApp, que Uhum. foi o que eu achei mais rápido de exemplo de rachura, eu não estava achando mais nada aqui no celular. Se você quiser mostrar, tanto faz, não importa. É que com certeza tem alguém que tem preguiça que nem eu, assim, de preencher tudo, e a forma com que eu, pelo menos, achei de resolver o preenchimento de modo mais rápido foi pelas rachuras. Uhum. Tanto que se você pegar o desenho que eu te mandei lá, eu faço de modo bem rabiscado mesmo. Mas para tentar preencher da melhor maneira possível os espaços, só que sem gastar muito tempo. Porque a rachura você só vai fazendo, você vai passando. Então, tipo, eu acho legal a galera dar uma pesquisada, uma estudada nas Acho que rachuras, porque às vezes elas são uma boa saída para quem não quer preencher tudo, colorir ele direitinho, assim, sabe? sim, exatamente, exatamente. Esse que foi o meu intuito, trazer exemplos assim de Ashura justamente por causa dessa facilidade. Aqui está o desenho do Kalel. É que eu faço, tipo, por exemplo, na roupa eu fiz listradinho. Eu poderia ter pego lá, pintado tudo, metido uma lata de tinta porque eu tava no computador, né? Mas eu fiz rachura mesmo. Eu fiz tipo um quadriculado, que é muito fácil, você só passa assim de um lado pro outro. Eu vou fazendo assim mesmo, tipo, na meia, que era um tecido mais meio, aí eu só rabisquei mesmo, nem importei, eu saí rabiscando. Então a rachura ela é um meio assim muito prático de você preencher, fazer sombra e não precisar de ficar gastando muito lápis também. Às vezes pode ser mais trabalhoso para alguns, mas para mim foi mais fácil. Perfeito, perfeito. Galera, eu vou aproveitar aqui esse momento para a gente fazer aquela imagem lá, tá? Que é a comprovação aí da presença de vocês. Então, pessoal que puder ir, aí eu vou parar a apresentação para tirar nossa fotinha, tá? Deixa eu ver quem mais vai abrir. Mas... E tá chegando no final, hein, galera? Tá chegando no final. Espero que vocês estejam gostando, assim como eu estou gostando também. E, bom, é isso. Eu tenho mais imagens para mostrar aqui, só que eu quero que vocês, sei lá, comentem alguma coisa. O pessoal que eu não sei como é que tá o processo, assim, como é que vocês estão, assim, no trabalho, na página. Falem para mim aí, assim, o que vocês estão... Como que vocês estão vendo, né, esse tempo que a gente tem, ó, até sexta que vem, né, então a gente tem pouco tempo aí para concluir. Como é que vocês estão sentindo o progresso? Vocês acham que vai dar tempo? Como é que vocês estão se vendo em relação ao prazo? Tem alguém que está com algum problema, acha que não vai conseguir? Como é que é? Porque, assim, por exemplo, o Rodrigo me mandou o roteiro, que está muito bom, mas eu não vi nenhum desenho. Aí o William me mandou um rascunho, que está muito bom também, mas ainda não sei como é que está o desenvolvimento. Tem umas pessoas que a gente já viu que já estão bem avançadas, a Carol estava bem avançada, a Pietra e tal, mas, por exemplo, o Rodrigo e o William, estou com uma dúvida, assim, como é que vocês estão? Para concluir, gente, é uma oportunidade massa de ter na obra impressa aí, ó. Kalel sabe, né, Kalel, que com a nossa turma Nossa, lá, a gente incrível. quase que não consegue, né? Então, eu tô fazendo experimentações assim, traçando, mas eu não escolhi nenhum desenho para finalizar ainda. Mas eu acho que vai estar saindo, tá indo até. Mas, tipo assim, nesse processo, é interessante trazer e tal, para justamente a gente fazer essas observações enquanto um momento, assim, didático mesmo, né? Para ser útil até para a turma, de entender, pô, olha só como que ele está fazendo e tal. Então, eu peço para que vocês mandem assim o processo mesmo, para a gente poder observar, né, como cada pessoa está fazendo, e tem seu jeito, né, de diferente de fazer e tudo mais. Então, é interessante ter
esse acompanhamento, assim, porque fica bem rico, né? Então, vocês estão podendo ver como é que as pessoas estão desenvolvendo e tal. Imagino que isso é bem interessante, foi até mais interessante do que na nossa oficina presencial. A Dilsa já está fazendo no rascunho, né, que eu propus, comecei a fazer a parte da escada. Não, perfeito, Dilsa. Então, é isso, até, às vezes até acontece isso, né, de ter uma saída ali que de repente pode ser útil e tal, é nessa pegada. Então, se vocês puderem, para a próxima aula, enviar as paradas que estão sendo feitas mesmo, no ponto que está, é bem útil para eu conseguir entender de que forma que eu posso agregar mais nesse finalzinho, porque agora é o momento da produção, e eu entendo que é normal a gente, né, muitas vezes se sentir mais confortável de produzir sozinho e tal, mas eu peço, assim, se vocês puderem compartilhar, assim, o trabalho antes da aula, né, manda para mim, para eu poder pensar como que eu posso contribuir nesse momento final aí, porque vocês viram que tem muita coisa que dá para trazer, né, tipo, coisa de sombreamento, só joguei e tal, mas daria para dentro de um caso específico, fala, pô, a gente pode fazer um sombreamento assim, nessa página que vai dar uma ênfase maior e tal, vai contribuir para a narrativa de algum jeito, mas essa expectativa que eu tinha nesse momento, assim, para né, atuar dessa maneira. Então, eu preciso também do trabalho assim, de vocês para conseguir propor em cima deles. Tá? É isso que eu queria pedir assim, para a galera que ainda não me mandou e tal. Beleza? Boa noite. Boa noite. Ava, eu fiz um primeiro rascunho, né, e finalizei, só que eu assim, tentei simplificar o meu desenho, porque da forma como eu estava imaginando o roteiro, eu, como sou uma pessoa que estou aprendendo a desenhar, não ia conseguir fazer, então, ficou daquela forma que eu te mandei a primeira vez, né? Uhum. E aí eu finalizei esse desenho, só que depois que eu finalizei, tem várias coisas que depois que eu vi eu não gostei. Então, provavelmente, eu vá, como tá uma coisa assim, uma história mais simples, né, um diálogo bem pequeno, provavelmente eu vou fazer de novo, e eu gostei muito da forma, acho que foi da Érica, que ela fez separado, não sei se foi da Gláucia ou da Érica, que ela fez separado na folha 4 e depois juntou digitalmente. Porque eu estava com dificuldade de fazer esse desenho pequeno, né, num papel pequeno, num formato pequeno. Aí eu fiz no A3, só que agora eu estou com dificuldade de digitalizar ele de forma geral, né? Eu até tirei a foto, assim, com qualidade mais... Porque eu coloquei os diálogos já escrito e eu também não gostei como ficou, né? Então eu quero fazer isso digitalmente. Aí eu não sei se eu faço o desenho e deixo os espaços, ou se digitalmente eu só coloco por cima, como eu faria, assim, né? Aí eu tô pensando em nesses outros dias eu vou ter uns 2 dias assim, eu vou ter livre, como eu já tenho a história pronta, tal, tô pensando em refazer os quadrinhos separadamente e depois juntar no digital. Achei que assim pode ficar melhor, né, a qualidade dele. E aí eu fiz uma coisa também. Eu vou te mandar esse primeiro, porque foi uma primeira tentativa para ver se o desenho saía. Aí saiu, ficou legal. E aí eu tentei fazer variações com lápis de cor e com canetinha cinza. Só que eu não sei se isso, na hora que passar para o digital, também vai ficar interessante, né? Talvez seja melhor finalizar só com preto mesmo e fazer essas mudanças com o tamanho da caneta que eu for finalizar, né? Não sei, tô tentando pensar isso. Porque eu queria dar uma ideia de perspectiva, assim, né? O que está mais longe está mais claro e o que está mais perto está mais escuro. Mas eu não sei se quando digitalizar vai ficar legal também, né? Com esse tipo de finalização. Foi meio que um teste, assim. Teste. Fui tentando, né?
realmente, a gente não tem como garantir a questão não é nem da qualidade, a questão de tipo, se realmente te agrada, né? Se vai te agradar o resultado, porque vai ter uma diferença. Quando a gente trabalha com, por exemplo, uma caneta mais escura e marca bem e tal, fica mais aproximado, fica mais parecido mesmo com o que a gente fez no papel, quando a gente digitaliza. Porque os contrastes, por serem altos, aí você consegue garantir essa mesma qualidade nesse sentido. Se eu faço um sombreamento no lápis e tal, às vezes eu posso, com certeza eu perco um pouco daquela vasta qualidade ali de nuances de tons diferentes, quando eu, sei lá, tiro uma foto, né? Então, sim, então pode não te agradar totalmente, mas em muitos casos, se você fizer isso, né, de fazer os quadros separadamente, você consegue controlar melhor essa digitalização, né? Então, se você fizer lá um quadro nesse tamanho, assim, tirar uma foto só do quadro, a chance de você conseguir ter essa imagem mais fiel, assim, é maior do que você, sei lá, tirar de uma foto de um A4 inteiro, de longe, né? Então, e se for um A3 ainda é pior ainda, né? Que você vai ter que tirar a foto de mais longe. Então, tirando a foto de mais perto, você consegue ter uma garantia aí do detalhe, né? Dos detalhes. Então, indo por esse caminho, você pode testar alguns elementos, algumas coisas, né? De acabamento e tal, que podem se manter ali depois, quando a gente for passar para o digital. Uma dica que eu dou assim, para o pessoal que está também fazendo desse jeito e tal, como o último dia lá é no dia 28, não deixe para mandar só nesse dia, não. Vai mandando algumas coisas antes para a gente ir testando isso, né? Porque como alguns casos, acho que no seu caso também, né, Carol, a gente vai fazer a inserção ali do texto e tal, vai mandando um pouquinho antes para a gente ter um tempo legal de ir montando, assim, e até para testar, para ver se está ficando bom, se está ficando de acordo, né? Bom vai ficar, mas se está ficando de acordo com o que você pensou e tal. É isso, cara. Inclusive, por isso que eu acho a rachura bem útil, porque ela pode ser toda preta, riscos pretos, mas eles vão criar a ilusão de tons diferentes. Exato. E isso não vai perder a qualidade quando passar de Exato. Achuras, eu vou disponibilizar aí um material de achura especificamente, que pode ser útil na hora que vocês estiverem fazendo, cuidando aí desse acabamento. Não tem muito segredo, mas é uma questão ali de prática e tal, mas eu vou mandar um material que pode ser bem útil para todo mundo aí que vai fazer esse acabamento. Galera, eu acho que Às vezes você é pode até isso. dar uma de louco, igual eu, assim, que fui na preguiça e comecei a... Os desenhos atuais que eu faço, mas as achuras são rabiscos aleatórios. Uhum. Eu nem me preocupo com fazer o negócio direitinho, sabe? Uhum. E funciona, né? Sim. O mais importante é a gente conseguir perceber essa diferença de tons, né? Não ficar Sim, tudo é muito muito para um lado importante e você tudo conseguir para o saber outro. fazer direito também, né? Não É, basta só rabiscar tudo ali. é isso. Pessoal, então, estamos chegando no final aí. Alguém tem alguma dúvida para colocar agora? Algum comentário? Todo mundo tranquilo? Então é isso, galera. Vamos encerrar por hoje. Por favor, pessoal, aí vai me mandando aí o processo de vocês para eu poder acompanhar, para a gente poder desenvolver algumas possíveis soluções. E pessoal que já está adiantado aí, parabéns, continue assim. Ah, verdade. Eu acabei, eu acho que eu não sei se eu perguntei isso. Eu pensei de preocupar com borda de alguma coisa assim, pra tipo balão de Margem? texto. Margem. Pra Não, balão de texto, alguma coisa assim. Não, né? cara, Acho que eu só, tipo, em que dar um centímetro sentido? ali só pra evitar a dobra, né?
Pensa que eu vou editar, né? Eu vou fazer a página. Então, mesmo que você me mande uma coisa sem borda nenhuma, eu vou diminuir um pouquinho e gerar essa margem ali no arquivo final. Então, muita coisa Entendi. eu vou poder resolver. Então, não se preocupem assim, em ter a página certinha, perfeitinha no papel. Como eu falei, vocês podem fazer aí, se preocupar com os Porque, desenhos e tal, que aí depois eu edito isso. porque eu penso já, tipo, sei lá, às vezes aqui eu já me preocupo, aí você não precisa editar depois e já fica certinho assim. Ah, sim, não. Então, vai ter aquela margem normal, né? Uhum, sim. Que nos quadrinhos a gente vai ter. Vou deixar o desenho lá no limite da página, Não, né? sim, Vai aham. estar mais para dentro, sim, com certeza. Tá certo? Beleza. Beleza, galera. Então, uma boa noite aí para vocês. Aproveitem aí, boa noite para descansar. E sexta-feira, então, a gente se vê de novo, tá certo? Grande abraço e até sexta-feira. Valeu. Boa noite, gente. Até Boa mais. noite. Boa Até mais. noite. Boa sorte aí pra vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.